Retomando a programação do Sala Mundo 2013, esse encontro internacional de educação, convidamos todos a assistir à palestra do Dr. Ricardo Guimarães, médico oftalmologista de Minas Gerais, que lidera, ao lado de sua esposa, a doutora Márcia Guimarães, a quem também agradecemos a presença, estudos e o tratamento da síndrome de Irlen no Brasil, uma doença que torna a leitura desconfortável e quase impossível. Alunos que pareciam ter dislexia têm apenas um mal que pode ser corrigido com o uso de óculos. Então, para falar sobre o assunto, convidamos ao palco o Dr. Ricardo Guimarães. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui em Curitiba, cidade que gosto muito, tenho muitos amigos, venho muito aqui, principalmente por razões profissionais, mas que quero acrescentar também razões turísticas, é uma cidade belíssima. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse dia e nessa oportunidade, tendo ouvido inclusive duas palestras belíssimas, extremamente instrutivas, na fase inicial, que de certa maneira até mesmo preparam um pouco o tema que nós vamos falar com vocês. Inicialmente, na fala do ministro, que embora não tenha usado o termo, se referiu com muita frequência nas nossas janelas de oportunidade, de aprendizado e desenvolvimento, que se não forem bem identificadas, nos fazem perder oportunidades de intervenção essenciais ao nosso bom desenvolvimento. Na segunda palestra também, do Paul Toff, a mesma abordagem. Nós temos que saber intervir e dar condições ideais de desenvolvimento para que o aprendizado seja feito de maneira conveniente, assim como também nós possamos desenvolver uma personalidade, uma mente, um caráter que nos transforme em bons cidadãos, em bons aprendizes. O nosso tema de hoje tem um pouco a ver com isso, porque nós vamos falar da visão, que é o sentido mais importante no aprendizado. Nós temos uma avaliação muito criteriosa quando concedemos uma habilitação para um motorista, porque sabemos que ele precisa da visão para dirigir bem. Nós não temos o mesmo cuidado com os nossos sentidos, com a visão e com a audição, que são os nossos sentidos essenciais. E a visão, assim como o nosso cérebro, na sexta-feira passada saiu uma reportagem, um artigo na Folha de São Paulo chamando o cérebro de farsante. Nossa visão também, muitas vezes, ela é farsante. Eu sou um médico oftalmologista. Eu cuido exatamente dessa área. Nosso bem mais precioso, os nossos olhos e a nossa visão. Eu recebi recentemente um cartão da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que é a minha sociedade, e ela me cumprimentava pelo Dia do Oftalmologista e mostrava essa imagem. É assim que nós nos vemos, oftalmologistas. Basicamente, eu tenho um instrumento de exame na mão, representado por um oftalmoscópio, e tenho muitos outros. No consultório, nós dispomos de outros recursos sofisticadíssimos para avaliar a saúde dos olhos, se os nossos olhos vão bem. E atrás eu tenho uma tabela de Snellen, que é uma tabela basicamente com letras em tamanho decrescente, que eu utilizo para indexar a performance da visão. E esse é basicamente o único equipamento que nós utilizamos para medir a acuidade visual. A maioria de vocês já fez um exame oftalmológico. Na realidade, todos deveriam ter feito um exame desde criança, aos 5 anos de idade, depois na entrada da escola e depois recorrentemente. Nós tampamos um olho, eu faço o teste com o olho,
faça o teste com o outro olho e espero que sua visão esteja entre aquelas linhas verde e vermelha. E se sua visão estiver desfocada, eu vou fazer um exame com uma ênfase muito grande no lado refracional. Eu vou buscar no seu órgão o olho, que nós comparamos com uma máquina fotográfica. Eu vou medir a acuidade visual para saber em que letra você leu, o tamanho de letra, e provavelmente, se faltar, eu vou te dar um óculos de grau, ou lente de contato, ou até mesmo cirurgia. Vocês todos conhecem o programa Olhar Brasil, do Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Essa é uma apresentação de um dos membros do projeto Olhar Brasil, nos dizendo que 30% das crianças na escola apresentam algum tipo de problema refracional, levando a uma disfunção visual, geralmente refracional, e que isso impacta na evasão e repetência escolar, no mau desempenho individual, etc. Enfim, condições de simples intervenção, porém de grande impacto no desempenho e na performance de cada aluno. Esse número parece pequeno ou parece grande, mas vamos ver qual é essa incidência ou essa prevalência em outros países. Nesse trabalho reportado abaixo, nós acabamos de descobrir que nos Estados Unidos ele é de 41%, em Taiwan 75%, no Japão de 90%. O número de pessoas usando óculos é grande e está aumentando a cada ano. Quais são as razões? Genética? Certamente não. Não mudamos a genética. Sem dúvida, podemos aventar a possibilidade de ser representada pelos impactos à exposição a ambientes virtuais, que nós utilizamos cada vez mais. Relativamente baixo. Iluminação artificial, passamos a maior parte do tempo sob iluminação artificial, mesmo durante o dia dentro da escola. Eu não preciso mexer mais. Nós usamos iluminação artificial. E nós sabemos que as crianças de zona rural têm um impacto, têm uma incidência de uma prevalência de defeitos refracionais muito menor do que o de zona urbana. Ausência de contato com ambientes naturais. Aqueles países que têm a maior incidência são os que mais, com o que menos tem exposição ao ambiente natural. Nos Estados Unidos, onde você tem uma exposição grande ao ambiente natural, mas você tem também uma oportunidade de contato com o ambiente natural. Mas certamente a excessiva exposição a telas de computadores, a jogos, tablets, mais tenra idade, quando a nossa visão ainda não está plenamente desenvolvida, uma das causas mais possíveis. Tá bom. Eu tenho uma Fundação Hospital de Olhos, que há 30 anos nós atuamos ajudando crianças com dificuldade de visão na escola. Isso representou uma iniciativa que tinha o objetivo de fazer uma paga pela oportunidade que tive na educação, escola pública, e trabalhamos durante todos esses anos, sempre ajudando crianças com dificuldade de visão na escola. No início, o nosso trabalho era muito focado no exame que eu acabei de lhes mostrar. Tampando uns dos olhos, eu faço um exame e detecto aquelas crianças que tinham dificuldade refracional. Se você leu a menor letra da tabela, eu te considero normal, com ou sem óculos. Se não, nós tentávamos fazer a correção com óculos. Acontece que nós cuidamos de muitas dessas crianças durante toda a vida. Centenas de crianças nós acompanhamos, ano após ano, ajudando, repetindo o exame, fazendo o encaminhamento naquilo que era normal. Mas nós começamos a observar um número grande de crianças que apresentavam grandes dificuldades de visão e também dificuldade de leitura. Essas crianças tinham em comum também outros achados. Dificuldade com movimento, dificuldade com iluminação, e nós começamos a agrupá-las num grupo que nos permitia tentar identificar o que eram essas condições, e descobrimos que a maioria delas eram ditas
eram tratadas como disléxicas. Dislexia não é um diagnóstico médico, é um diagnóstico educacional. Significa, você tem dificuldade de leitura. Mas nós continuamos pesquisando nesse grupo de crianças e nós descobrimos que nós podíamos incorporá-la dentro de uma síndrome que, embora receba um nome complicado na área médica, de disfunção magno-celular, essas crianças são melhor descritas dentro do ambiente educacional como síndrome de Irlen, e que, que é associada a outros déficits de processamento visual, como distúrbio de atenção, TDAH, etc., que são parte do nosso componente sensorial. Descobrimos também que na literatura há um relatório ou um report de 4 a 15% das crianças como sendo portadoras desses distúrbios visuais que explicavam as nossas dificuldades. Com óculos ou sem óculos, não importava. Fizemos também, orientei uma tese de mestrado no nosso curso de neurociências na UFMG, que detectou uma incidência semelhante na escola pública de Minas Gerais. Como eu explico para vocês essas dificuldades? Na minha oftalmologia tradicional, nós examinamos os problemas refracionais, ou o nosso foco do exame é muito em cima do olho, acuidade visual, e usando um teste de visão estática. É como se nós examinássemos o hardware, o computador. E esses distúrbios que nós acabamos de mencionar seriam mais apropriadamente descritos na visão como função, no processamento da informação visual, que envolve a nossa visão dinâmica. Para lhes explicar, eu gostaria de usar essa comparação. O meu exame inicial é no hardware, mas esses distúrbios visuais, eles acontecem na parte do software. Se vocês guardarem isso, vocês terão guardado grande parte dessa explicação. A síndrome de Irlen é um distúrbio do processamento visual que acontece no nosso software, e esses indivíduos são hiper ou hipossensíveis ao contraste de iluminação, mais precisamente a certos tipos específicos de luz. Eles se sentem desconfortáveis com a luz, não raro preferem o escuro, desconforto com movimentos, se queixam de enjoo para andar de carro, é a queixa mais comum, detestam figuras complexas na internet, que a coisa fica muito mexendo, aquilo é extremamente desagradável, tem dificuldade de localização espacial, direita e esquerda, e tem como característica a dificuldade na leitura, porque é no processo, na oculomotricidade, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, que está a maior dificuldade. Ao definir essa síndrome, vocês já terão identificados um sem número de pessoas amigas, parentes e crianças que padecem dessas condições e que consideram isso como sendo uma dificuldade irreversível. Eu gostaria de fazer um teste de leitura com vocês. Vou pedir para todos me acompanharem nessa leitura, em voz alta. Nelson Freire, vamos. Nelson Freire acaba de tocar umas... Aplausos de pé, efusivos. E ninguém menospreza o seu talento, pelo fato que... Isso é meu. Eu não sei porque que ele pegou esse troço. Ok. Todos leram com facilidade. Não, foi? doutor Ricardo, eu não li com facilidade, não. Todos leram com facilidade, não foi? Justo, mas eu não consigo ler assim.
Hein? Eu não consigo ler com facilidade. Você? É. Que dificuldade você teve? Eu vejo movimento, dificuldade para focar. Então fica muito difícil de focalizar o tempo todo para ler. Eu vou cobrir isso na frente? Não, eu posso te explicar um pouquinho melhor a minha dificuldade. Eu posso ir aí? Como é que você chama? Heloísa Amara. Posso ir aí? Ok, pode dar o microfone para a Heloísa? Ok, Heloísa. Espera aí, tá? Calma. Tá calma nessa hora. Isso é combinado. Hein? Combinado dela? Combinado. É. Bom, doutor Ricardo, o que eu queria te explicar é o seguinte: focar para a gente poder ler é muito complicado, porque nós, quando olhamos, isso fica em movimento. Então, assim, é muito difícil a gente ficar o tempo todo lendo. Como que eu vou fazer? Se está em movimento, eu paro, dou uma piscadinha, como se eu estivesse namorando a página, né? Tento olhar, aí dá uma parada. Eu começo a ler novamente, começo a mexer de novo. Então, é muito difícil a gente tentar entender aquilo que você está lendo, tentando parar o tempo todo, sendo que tudo está em movimento. Eu ia mostrar isso, eu não sei, você está se referindo às letras que Justamente, movem. Isso mesmo. Eu ia mostrar isso. Então vamos mostrar. Olha se é isso. Vamos aqui, ver. Ó. É assim? Perfeito, doutor Ricardo. Mas imagina isso aí em movimento. Porque às vezes a gente vê assim, mas em movimento o tempo todo. E imagina uma pessoa que tem essa distorção, porque isso é uma distorção, ou mais de uma, ou até 5, como é o meu caso. Então, assim, é muito difícil a gente tentar ler. E o mais difícil, eu vou contar um pedacinho aqui, te interromper rapidinho. Fica com essa carinha não, mas imagina, quando eu fui criada, não vamos entrar em detalhes em tempo não, mas quando eu era criança, que eu entrei na escola, as professoras já sinalizavam, olha, essa menina tem problema, falavam com a minha mãe, ela tem dificuldade, ela é um pouquinho lenta, algumas falaram que eu era meia lerda, alguns falavam que eu era burra, e por aí foi os rótulos que eu fui recebendo. E aí foi aquela dificuldade para poder vencer os estudos, porque basicamente eu tinha que ler o tempo todo. Essas crianças desenvolvem uma estratégia, né? Essa é a estratégia Justamente. que o povo falou. E aí o que acontece? Eu tinha uma mãe, né? A minha mãe lia para mim. Mas a minha mãe tem primário. Que não tem uma mãe ou uma professora. Justamente. E a minha mãe tem primário. E ela lia para mim, mas também de vez em quando ela ficava. Isso é preguiça. E o chinelinho em cima da mesa, né? Lógico. Mas aí a gente vai levando. E eu tinha amigas. E, às vezes, essas amigas, elas me contavam o que elas entendiam dos capítulos. Por quê? Eu prestava muita atenção no que o professor falava. Então, eu era muito auditiva. Justamente, eu era muito auditiva. Mas nem sempre o professor faz explanação. Ele manda a gente ler. Lê o capítulo 1, o 2, o 3 em casa e traz lá tudo pronto, que a gente vai fazer um teste amanhã. Ou seja, vou morrer, né? Aí, o que eu fazia? Eu perguntava para elas, o que você entendeu do capítulo? Aí ela falava, entendi isso assim, assim. Aí eu perguntava para ela, e você, o que você entendeu? Ela me explicava. Eu fazia a prova. Às vezes eu tirava uma nota maior do que a delas, porque eu pegava tudo que elas falavam. Então, era assim que eu começava a estudar. Só que tem alguns detalhes, porque eu falo assim, olha, os professores, eles são os primeiros médicos nossos. Porque eles começam a mostrar, olha, aqui tem um problema. Aqui tem alguma dificuldade. O professor vê todos os alunos na sala de aula, né? Justamente. Pai só vê um filho ou dois. Né? Isso, e outra, o médico não vê. Mas a gente vai para o consultório porque é o professor que indica. Então, ele é um fator super importante. Foi importante para mim. E aí eu fui crescendo. Mais ainda. Mas o que aconteceu? Eu formei como professora. Eu consegui fazer magistério e consegui formar. Lógico que esse diploma é da minha mãe, né? Porque quem fazia tudo era ela, mas veio no meu nome. Mas eu formei. E o mais interessante é que eu passei muito na sala de aula, o senhor não sabe. Mas em sala de aula, tem professores que mandam a gente ler
E fica assim, lê, menino. Vamos lá, menino, lê. É assim, lê, vamos, levanta, lê. Eu ia mostrar isso, Luísa. Ah, o senhor tem? O senhor tem eu aí? Deixa eu mostrar. Olha se é isso aqui. Olha se é isso. Esse filme me toca muito. O senhor quer que eu choro, né? Can I have your attention, Ishan? Olha. Presta atenção nesse vídeo. Ishan! Veja se é isso, Luísa. I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Esse é um filme Read the que eu vi first da sentence Índia, and point muito out the bonito. adjectives. Acontece muito em sala de aula. Ele está perdido. Localização Page especial. 38, Ishan. Adit Labak, just help the boy. Chamamos de distúrbio de atenção também. Alguém ajuda. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Está perdido. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who was laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want to stand on this class. Come on. Has everybody opened to page 38? É isso, Luísa. É isso Mostrei. mesmo. Isso já aconteceu comigo, não foi uma nem duas vezes, não. E é triste porque... Vamos parar um pouquinho, vamos pensar aqui. Porque é difícil. É difícil fazer ou passar por isso aí. A gente carrega isso pro resto da vida. Quantas vezes eu fiz xixi na roupa, dentro da sala de aula, porque a professora me obrigava a ler. E eu não sabia. Então ela obrigava, você tem que ler. É assim que eles fazem. E eu me tornei professora porque eu falei assim, olha, eu preciso fazer a diferença. Eu não vou fazer com os meus filhos, que são meus filhos. Cada aluno nosso é um filho nosso. O que as professoras faziam antigamente. A gente não pode fazer isso. Então eu falei assim, a gente precisa de fazer diferença. A gente precisa de cuidar, porque quando o Ishan ou eu levantei e falei que eu não dava conta, eu estava pedindo socorro. Por favor, me ajuda, eu tenho um problema. Alguém tem que ver esse problema. Então, só mais tarde foi que eu conheci uma médica neurologista e ela apontou para mim e falou assim, olha, eu vou te levar num lugar para a gente ver um curso e tudo. Quando eu cheguei lá, a doutora Márcia mostrou que as pessoas enxergavam daquela forma. Algumas pessoas que tinham dificuldades. Aí eu comecei a rir, eu falei, como assim, gente? Todo mundo enxerga assim. Todo mundo acha que vê da mesma maneira. Aí eu imaginei, falei, ela está mostrando uma bobagem, todo mundo enxerga desse jeito. Aí a médica, não. Ninguém enxerga assim, só quem tem dificuldade, só quem tem síndrome de Irlen. E você tem síndrome de Irlen. Aí foi que eu caí na realidade de tudo aquilo que acontecia na minha vida. Eu caía muito, eu esbarrava demais, eu tinha essa dificuldade da leitura, eu não aguento a luz muito forte em cima de mim, muita dor de cabeça, eu viajo, eu passo mal, eu tenho muito vômito. Meus pais, meus irmãos sempre falavam que eu era muito desastrada, que eu derrubava as coisas por querer. Principalmente meu irmão, ele achava que eu derrubava o suco dele por querer. Eu não derrubava, é porque eu não enxergava. Então eu derrubava o dele, porque ele que sentava do meu lado. Até o dia que a mamãe falou, não, a partir de hoje você vai sentar sozinha aqui, todo mundo do lado de cá, porque aí você não derruba nada de ninguém. Então, assim, é o crescimento. Outra coisa importante... Outra coisa muito importante que eu vi na minha vida
eu não sabia andar de bicicleta, porque eu não consigo andar em linha reta e não consigo equilibrar. Então, não aprendi a andar de bicicleta. Uma outra coisa, eu casei, tive 3 filhos. Meus 3 filhos brigavam por causa desta mão aqui. Toda vez que a gente saía, eu falava assim, vamos. Aí eles corriam e pegavam nessa mão, e era aquela briga. Aí eu peguei primeiro, não fui eu. Eu falei, gente, eu tenho 2 mãos. O pequenininho aqui, a mais velha, e o do meio. Não, mãe, a gente quer essa mão. Quando eu descobri que eu tinha síndrome de Irlen, eu simplesmente passei, vou tirar para vocês verem, a usar esse filtro. Hoje eu uso esse óculos para que eu possa ver tudo paradinho igual vocês, para que eu possa andar em linha reta, para que eu possa descer e subir escada sem cair. E o mais importante que eu descobri é que eu fazia minha família passar vergonha comigo, igual meus filhos falavam, mãe, a senhora ficou uma pessoa tão legal depois que a senhora pôs esse óculos, porque a gente pode andar com a senhora e a gente não é empurrado para o lado esquerdo, que eu empurrava todo mundo para lá. Então ninguém queria ficar do lado de cá, eles queriam ficar do lado de cá, porque sabia que eu ia empurrar eles. Ou então eu empurrava eles para a rua. E uma outra coisa que eu fazia, às vezes eu estava andando, né, na rua, conversando com eles, eu passava e pegava o braço de um outro, aí os meninos, mãe, eu estou aqui atrás. Então eu pegava uma outra pessoa. E como meu marido, professora, Heloísa? Como professora, eu senti assim, que a minha vida mudou. Porque eu comecei a detectar dentro da sala de aula as crianças que têm essa dificuldade. E o mais importante, ajudá-las. Sabe por quê? Porque a gente tem qualidade de vida. E a gente precisa de dar essa qualidade de vida para os nossos alunos. Mostrar que eles são capazes, porque eu sou capaz. Eu tenho uma dificuldade, mas eu sou capaz. Eu formei como pedagoga, psicomotricista. Hoje eu trabalho numa universidade, eu trabalho na inclusão, porque eu sou intérprete de Libras também. Eu aprendi Libras porque os surdos me aceitaram muito bem com todas essas minhas dificuldades. Não que os ouvintes não me aceitavam, mas os surdos foram melhor em aceitação. Porque eles falam assim, ela tem problema, a gente também, então vamos deixar ela no meio, né? E assim foi minha vida. E aí, eu vou pedir desculpa porque eu acabei com a palestra dele. E tem mais, o senhor vai me desculpar, doutor Ricardo, sabe por quê? Eu vi lá, Sala Mundo Positivo vai falar sobre a dificuldade dos alunos. Falei, gente, eu vou lá porque eu preciso de falar. Eu quero que os professores entendam, conheçam e saibam que nós fazemos a diferença dentro do nosso país, através da nossa sala de aula. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje, e eu sei que muitos aqui estão fazendo a diferença e vão continuar aprendendo para poder fazer essa diferença. Fazer de nós pessoas melhores. Obrigado, gente. Desculpa. Parece mesmo. Hein? Gente, muito obrigado. Eu e a Heloísa combinamos isso aqui para marcar para vocês a importância que vocês têm para nós na saúde, identificando essas crianças em sala de aula, primeiro fazendo um trabalho para vocês. Essas crianças são crianças normalmente rebeldes, são crianças com grandes problemas, que vocês vão enfrentar, grande problema disciplinar, porque ela não consegue ler, ela não consegue ver direito, elas têm sobrecarga sensorial, vão chegar ao final do dia com dor de cabeça, com cefaleia, são irritadiças, e vocês precisam identificar, porque identificando, você já tirou alguém que você classificaria normalmente como um indivíduo, um aluno rebelde, você sabe que ele tem um problema. Primeiro trabalho, não agrida. Segundo, encaminhe para o exame. Nós fazemos um trabalho muito grande de convencimento na oftalmologia, de incluir, além do exame do olho, também alguma parte de exame da visão. Essas coisas vão vir. Nós estamos aprendendo a cada dia. A palestra do Paul Toff, inicialmente, nos mostra isso. Nós estamos aprendendo como é que se aprende, nós estamos aprendendo também que visão é uma habilidade aprendida. Nós estamos interferindo muito com o desenvolvimento e o aprendizado da visão nos últimos tempos, em função do uso precoce, prematuro e excessivo da visão, com tablets e com smartphones, para uma criança que ainda não tem o sistema visual desenvolvido. Se isso vai ter impacto ou não nos distúrbios de processamento visual, nós ainda não sabemos. Mas nós sabemos que hoje nós conhecemos esses distúrbios
o professor nos ajudará a fazer a identificação e a saúde tem que assumir para si a responsabilidade de cuidar desses casos, que tem correções facílimas. Com R$20 nós mudamos a história de vida de uma criança. Um recurso assistivo no valor de R$20 faz essa criança ler normalmente. Obviamente, nós temos aí recursos que são mais caros, mas que são, digamos assim, para quem realmente tem recurso para utilizá-lo. Mas se não tem, com R$20 uma escola inclui, e vejam bem, 15% dessas crianças, elas estão em todas as salas de aula. Com R$20 para cada um, nós ajudamos essas crianças a ver melhor. Doutor Ricardo, fazer uma paradinha que eu esqueci de falar. Eu tirei carteira de motorista ano passado, viu, gente? Então, quem tem síndrome de Ehlers, depois que coloca o óculos, pode dirigir, porque vai passar na rua certinho, sem pegar os meio-fios, sem pegar ninguém, tá bom? E aprendi também a andar de bicicleta. Adorei a experiência, foi maravilhosa. Nós fazemos um curso de orientação sobre como identificar essas crianças na escola, como abordá-las. É um curso de 3 dias para o pessoal de saúde e um curso de 1 dia para os professores. Nós já treinamos hoje cerca de 5.000 profissionais em 23 estados do Brasil. Nós temos aqui mesmo em Curitiba vários profissionais que trabalham, que têm esse conhecimento. Nosso objetivo é entregar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, para que vocês apliquem em sala de aula. Muito obrigado. Você está de parabéns.